Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Colégio Máximos. Eu sou Tamires de Oliveira, supervisora de uma das unidades. Hoje, nosso encontro será exclusivo para os alunos do ensino médio, pois iremos falar tudo sobre o Enem, uma prova tão esperada por vocês. Estou aqui para conversarmos um pouquinho e dar várias dicas para vocês com os professores Bruno, da área de Ciências Humanas, Rafaela, da área de Linguagens e Marcela, professora de Redação. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Tamires. Obrigada, Tamires. Obrigado. Bruno, vamos começar um pouquinho, então, falando sobre a prova de Ciências Humanas, né, que os alunos realizarão aí no primeiro dia do Enem. Conta pra gente sobre a prova de História. Quais são os temas que você acha mais importante para os alunos revisarem nessa reta final? Que você acha que são temas que caem normalmente na prova? O que você pode falar um pouquinho com a gente? Primeiramente, assim, olá para todos, né, que vão assistir aí nosso podcast. Primeiramente, antes de falar especificamente da prova de História, lembrar que nós estamos aqui, né, com Rafaela, com Marcela, e são provas que são complementares. Com certeza. A prova de Linguagens ela é muito utilizada na prova de Ciências Humanas para resolver, creio eu, que a maioria das questões. Né? Se não, as questões menos conteudistas, elas são resolvidas por interpretação mesmo. Né? Então, vai ser um bate-papo muito bom aqui, muito eficaz, penso eu, para os meninos. Né? Eu coloquei primeiro para falar como que a prova é cansativa. Né? É uma prova que ela testa a exaustão, assim, o preparo físico e mental dos nossos educandos. É a né? nossa seleção natural, né? Exatamente. A prova do Enem é a seleção natural, você entende? Deixa Darwin para o segundo dia. Né? Deixa Darwin para o repertório sociocultural do nosso texto. Exatamente. E para os meninos terem atenção nisso, né, eu sempre digo isso em sala, para primeiro ler, né, a pergunta e somente depois ler o texto. Né? Eu acho que é eficiente para eles detectarem o que eles sabem mais, menos, eles poderem saltar aquelas questões mais difíceis e ir resolvendo primeiro as fáceis. Né? Bom, eu coloquei aqui por tema, tá? Brasil, para falar primeiro de história do Brasil. Então, acima de tudo, Brasil, colônia, é o que mais cai. Então, as relações entre colonizadores, indígenas, as trocas culturais. Depois nós temos Brasil Império, que até tem uns 2 anos aí que não cai, mas até por isso pode ser que volte a cair. É um período extenso da nossa história. Né? História política, então as democracias, os sistemas políticos, econômicos, também é um tema recorrente. E um que com certeza vai cair esse ano, porque todo ano cai, patrimônio histórico, cultural e identidade cultural. Né? E são temas, inclusive, que ajudam a resolver as questões da área da Rafa e da Marcela. Que inclusive estão. Um eixo temático, né, que a gente trabalha em redação, cidadania, cultura, patrimônio histórico. Eu acho que eu queria até aproveitar isso que o Bruno colocou aí no início, né, na fala dele. Foi até um dos tópicos, né, que eu coloquei aqui para a gente discutir, que é o como resolver as questões. Eu especifiquei da prova de linguagens que apresentam textos muito longos, né? Mas eu acho que esse é o principal desafio, assim, dos meninos em relação à prova do Enem. Né? Principalmente em se tratando da prova de linguagens e da prova de humanas, que são provas que têm muitos textos. Sim. Né? Então, isso que o Bruno falou de ler, né, o enunciado e depois fazer uma leitura do texto faz muito sentido, né? Porque você faz uma leitura direcionada e focada naquilo que a questão quer de você. Né? Você não perderia tempo, né, focando em aspectos do texto que não vão te ajudar ali para aquele item. Né? Então, isso é muito interessante, assim, de levar em consideração. Né? E também, acho que a Marcela vai concordar comigo, né? Essa questão do patrimônio histórico, cultural. Né? Isso é uma temática abordada em muitas questões da prova de linguagens, né? E pode, inclusive, ser não só tema de redação, mas também elemento para ser usado ali, né? De repertório. Nossa alusão histórica. Alusão histórica. Porque, nesse sentido, redação e história está super linkada. É né? verdade. A alusão histórica é uma das estratégias que os alunos mais gostam e mais têm facilidade. Eu incentivo mesmo a usar, porque normalmente é uma estratégia ganha, né? Eles não erram. O que a gente tem de problemática hoje, geralmente, foi sendo consolidado ao longo da nossa história. E eles realmente ficam muito na dúvida, né? Como que eles lidam com essas questões, com textos imensos, como que eles resolvem primeiro. Até mesmo, né, Marcela, uma das dúvidas que os alunos têm muito é
em qual momento realizar a prova de redação? Eles não sabem se eles realizam antes das questões de linguagem ou depois entre uma prova e outra de linguagem de humanas. O que você pode falar com a gente, Marcela, também sobre isso? Gente, não é porque é minha matéria, tá? Mas, por favor, alunos, comecem por ela. Gente, a redação é uma prova também cansativa, apesar ali dos textos motivadores não serem tão longos, né? O Enem, ele preza por textos motivadores mais curtos, tem infográfico, mas, assim, começar pela prova de redação é muito importante. A cabeça ali está um pouco mais fresca, porque precisa de muita concentração para você rever o rascunho, né? Olhar os seus erros, tentar fazer aqueles ajustes. Então, assim, sempre começou a prova, já busca ali a proposta da redação. Não vá direto ao texto motivador, busque primeiro a frase, tema, depois vá ao texto motivador ali fazendo suas marcações, né? Já fez a marcação ali de palavras-chave, de sinônimos. Lendo o texto motivador ali, instintivamente seu cérebro já vai buscar algumas pistas, né? Algumas dicas para usar de argumentação. E eu sempre, assim, dou essa dica que eu acho que é importante. Terminou de fazer o rascunho, eu acho legal pedir para ir ao banheiro. Levanta a mão, aplicador, estou precisando de beber uma água. Você criar aquele distanciamento entre a prova para você conseguir depois fazer uma revisão, como se fosse uma terceira pessoa, né? Exatamente. Então, assim, não fui eu que escrevi, deixa eu dar uma olhada. Então, assim, dá aquele refresco, passa ali uma água na nuca e volta. Mas sempre fazer a prova de redação primeiro para evitar o cansaço. A prova já é muito extensa. Depois, o aluno ele não dá muita conta de ter feito todas as questões, ter lido os textos enormes lá de história e vir para fazer a revisão desse rascunho, depois passar limpo, e acaba, às vezes, perdendo um ponto precioso ali em gramática, um acentinho que deixou para trás, e que faz, né, diferença na nota. Você sai de um 200 para um 160 ali, por causa de 2, 3 erros ortográficos bobos. E a aluna é assim, né, gente? Pelo menos os meus da terceira série são assim. Eles leem 37 vezes, né, aquele primeiro parágrafo que ele escreveu, para verificar se tem a tese direitinho. E tal, né? E aí o nosso olhar fica viciado, né, Marcela? Sim. A gente deixa passar um monte de coisa que se a gente tivesse um distanciamento, a gente não deixaria passar. Então, acho que essa dica que a Marcela deu é muito importante. Né? Assim, sentiu que tá ali, né, no automático, tá estagnado, dá uma respirada. É o momento de você fazer o seu lanche, inclusive. E não só assim na redação, essa questão também de dar uma parada. Acho que se a prova ali de linguagem está muito difícil, se ficou uma coisa, pede para dar uma saída, né? Respira. Não custa. Eu costumo dizer muito assim, a prova é muito contextualizada. E nossos alunos estudam muito, leem muito, se preparam muito. E quando chega no dia da prova, eles ficam tentando buscar coisas que não existem no texto. E brigam com o texto para achar. E, meninos, relaxem, né? Relaxem. Façam a prova com o que vocês sabem, tenham tranquilidade. É isso, né? É isso. A tranquilidade vai levá-los ao sucesso, assim, sem dúvida. Então, para vocês que estão aí nos assistindo, peguem o papel, a caneta e vai anotando as dicas, inclusive a dica de ir ao banheiro, viu, gente? Não é só dica para a prova, não, a gente dá dica para o dia aí, né? Toda a preparação para a prova. E não só isso, né? Às vezes eles tentam, no mesmo dia da prova, fazer coisas que às vezes eles não fizeram ao longo do ano, não fizeram, né, nos simulados que eles fizeram ao longo do ano. Então, é importante confiar aí, né, em tudo que eles fizeram, em tudo que eles aprenderam. E anotando as dicas que nós estamos dando. Lembrando, gente, é levar lanche, não piquenique. Tem menino que quer levar piquenique. Frango, chips. Bruno, vamos lá, voltando um pouquinho à nossa prova de ciências humanas. Eles ficam também muito na dúvida do que estudar em filosofia, né, e sociologia, em questão de vários filósofos e sociólogos que eles conhecem aí ao longo de toda a trajetória escolar deles. Onde você acha que eles têm que dar uma pincelada agora nessa reta final da prova? Para a reta final, de novo, né, eu insisto, filosofia e sociologia, elas estão com eixo temático. Os meninos sabem disso, né? Eles estão no caminho aí já tem um tempo. Então, eu separei, assim, ética e justiça, né? E depois eu vou falar um pouco dos filósofos, filosofia antiga, filosofia contemporânea, a natureza do conhecimento, então, de onde surge, qual é a linha de raciocínio que gera esse tipo de conhecimento, isso em filosofia. Sociologia vai cair esse ano, pode anotar e pode me cobrar, mundo do trabalho, né? Todo ano cai, tem caído nos últimos anos, é uma preocupação geral, né, assim, com a ideia da uberização, precarização do trabalho. Inclusive, nós tivemos o aulão, né,
num sábado desse aí, sobre essa temática. Cultura e indústria cultural. Valiosíssimo fazer a revisão, principalmente para a Rafa, para a Marcela aqui. É repertório cultural riquíssimo, né? Escola de Frankfurt, aí lá em filosofia ou em sociologia, né? Cultura de massa também, impossível não cair, principalmente na prova de geografia. Sempre tem globalização, gráfico etário, né? O Enem adora colocar esses gráficos e falar sobre cultura de massa. Movimentos sociais vai cair também, com certeza, e desigualdade social, ou desigualdades, né, no plural, social. Então, esses são os temas. Alguns filósofos, né, que a gente pode elencar no meio desses todos aí. Ô, Bruno, só te interromper. Sim. Galera, anota aí, tá? Esses filósofos, repertório sociocultural. Eu já vou aproveitar aqui do Bruno, que aí eu não preciso de falar. Já vai, pega o papel e a caneta e já anota. Já vai mesmo. E esses temas todos que o Bruno falou aí, eles caem em questões de interpretação de texto na prova de linguagem. Ia ser lindo cair uberização na redação, apesar de que a gente não fala de tema. Sim, vamos ver que a gente vai ficar dentro do eixo. Mas isso ia ser lindo cair uberização. Uberização do trabalho. Gente, filósofos, os pré-socráticos, tá? Então, todos ali que estão antes de Sócrates. Dá uma revisada, pelo menos no pensamento. Agora, esses que eu vou falar, obrigatórios, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, a filosofia ética e moral. Estudando esses três, vocês já estão estudando para ética, para moral, para falar sobre democracia, sobre política. Então, esses já vão dar o eixo norteador para vocês. Os helenistas, né, ao falar de ataraxia, da imperturbabilidade da alma, costuma cair também a ideia de você, que está até na moda de novo, estoicismo, né, voltou para a moda, então você não se sentir perturbado com nada externo. No mundo moderno, Maquiavel, John Locke, Rousseau, Hobbes, os contratualistas, né, aqui tirando Maquiavel é a política real, a política como ela é. E no mundo contemporâneo, de novo, vou repetir, eu amo, os meninos sabem, né? Indústria cultural, Escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, né? Até o Walter Benjamin para crítica de arte, sensacional. Tomem nota, porque vale a pena. Na sociologia, Karl Marx, luta de classe, clássico, né? Auguste Comte, positivismo e o cientificismo como organização social. Os movimentos sociais de luta dos trabalhadores, né? De forma geral, aí, feminismo, antirracismo, luta dos trabalhadores, povos originários, isso tem sido uma constante, questões, inclusive, fáceis, que geralmente as respostas estão no texto. Aí as colegas aí podem até trabalhar com vocês em sala de aula. Max Weber, ação social e tipo ideal, deem uma olhada nisso, e Emily Durkheim, fato social. Seriam esses que eu destacaria, né? E é interessante a gente reforçar o que a Rafaela falou, né? São eixos temáticos que podem cair não só na prova de filosofia, sociologia, na área de ciências humanas ali, mas que podem também aparecer na prova de linguagens. Então, é importante, né, que eles fiquem atentos a essas dicas para que a gente tome nota que eles podem cair em toda a prova do primeiro dia, né? Sim. E é interessante a gente falar sobre essa questão dos eixos temáticos, né? Antigamente que a gente ficava naquela coisa de qual o tema que vai cair, sobre o que vai cair na prova. Né? E hoje em dia a gente não tem mais esse direcionamento assim, né? A gente fala das possibilidades dos eixos temáticos que podem aparecer na prova. Quer falar um pouquinho sobre isso, Marcela? Vai cair sobre mundo do trabalho. Pode estudar. Vai cair Uber. Seria incrível, Anota, né? Uberização. Olha que eles vão anotar, hein, gente? Os meninos vão me matar. E eles vão cobrar, hein? Não mesmo. A gente não comenta mais sobre essa questão de tema, porque, gente, as possibilidades são, assim, infinitas. Não dá. Igual o aluno chega com lista, Rafa com certeza já passou por isso. Professora, qual que você acha vai cair? 150 temas. Eu falo, qualquer um dos 150 e te dou mais 150 que poderiam aparecer. Então, acho que o importante hoje é a gente pensar nessas questões dos eixos temáticos. A gente fala aí, tem professor que fala de 5, tem professor que fala de 8, tem professor que fala de 12. Gente, não tem certo nem tem errado. Né? Tá todo mundo certo, tá todo mundo errado. Então, a diferença é que, às vezes, um professor vai aglutinar dentro de cidadania vários eixos e algum vai desmembrar cidadania, política,
cultura, eixo das minorias. Então, assim, para esse momento, na competência 2, que são onde os eixos temáticos, os repertórios socioculturais são cobrados, eu indico para os alunos para darem uma olhada, né, no livro. Nosso livro ele traz vários eixos temáticos e que, para pegando aí, né, a fala do Bruno, que o Bruno é uma pessoa que eu sempre comento na minha aula, né, que eu tenho que falar assim, presta atenção na aula do Bruno, filósofo que o Bruno falou, você anota. Para quê? Eles também falam de você, tá? Ó, citei tal filósofo lá na aula da Marcela. Arrasei. Arrasei. Tá funcionando, né? Tá funcionando. Então, é um interdisciplinar sem nem a gente combinar. Exatamente. Então, assim, para cada eixo a gente trabalha ali 2, 3 filósofos legais, 2, 3 citações legais. Então, você dá uma revisada. Eu indico assim, se nessa altura do campeonato o aluno ainda não tem um caderninho de repertório, ainda dá tempo. Nós estamos perto, mas não dá, a prova não é amanhã. Então, já pega um caderninho, reserva ali. Ah, não quero caderno. Tá bom, gente. Reserva 3 folhinhas do final do caderno de redação, do caderno de português e anota. O bloco de notas do celular já tá dando, já né? Tá ótimo. Ou não, depende. Se o professor autorizar de usar, pode usar. Então, assim, façam essa lista. E acho uma coisa importante, pegar os temas anteriores para você conseguir, né, identificar qual é o eixo temático. Então, você pega lá, o estigma da saúde mental na sociedade brasileira. Qual que é o eixo temático principal? Saúde? Beleza, mas não é o único. Uhum. A gente pode ter ali minoria, porque como um eixo temático ele entra no outro, não necessariamente você precisa de usar só o do principal. Você pode usar ali o outro, o secundário, sem nenhum problema. Então, a dica para eixo temático agora é pegar, fazer uma listinha e ir colocando os repertórios ali mais claros. E, gente, assim, sem inventar, tá? A Tamires falou no começo aqui, né? Essa questão de chegar no dia da prova, o aluno querer fazer coisa que ele nunca fez antes. Gente, não é hora de inventar. Nunca ouvi falar na escola de Frankfurt. Então, não é hora de você descobrir, não. Você vai usar o que você já sabe, né? Vai na confiança. É aquilo que você já usou o ano inteiro. Não é hora de você ficar desesperado, só tenho 2. Se você tem 2 repertórios e que eles estão dando certo, vai nele. É verdade. Então, quando eu falo para fazer essa listinha do repertório com os eixos, é aquilo que você já usa. Se precisar, pega suas últimas redações e vai dando uma olhada, que vai dar certo. E uma dica importante que você falou aí também é revisar as provas anteriores, né? Todos sabem que as provas estão lá disponíveis no site do INEP. Então, eu acho interessante, nesse momento agora, né, de reta final também, entrar no site, dar uma olhadinha, né? Para quem nunca viu, conhecer aí a prova também. O manual do candidato, que traz exemplo de redação nota 1000. Isso é valiosíssimo, assim, para todas as competências que... Com certeza, em algum momento eu vou querer falar delas aqui hoje. Mas, nós vamos deixar, pode ter certeza. É muito valioso que vocês, né, os alunos, eles peguem essas redações de nota 1000 para ver qual que é a estrutura, o que será que... Tem alguma coisa que está acontecendo sempre nas redações de nota 1000 eu não estou fazendo no meu texto? É uma dica, né? Com certeza, com certeza. Rafa, vamos falar um pouquinho sobre a prova de linguagens aí, especificamente, né? Sim. Que dica que você dá para essa reta final? Qual conteúdo você acha que é importante deles darem uma revisada? O que você acha que é importante para esse momento aí para os nossos alunos? Então, gente, na verdade, estudar, né, para a prova de linguagens, estudar para o Enem, eles já estudaram, né? Eles estão aí estudando ainda, mas, né, a maior parte do que precisava ser feito já foi feito. Né? Então, assim, é lembrar que você, que fez a sua parte, está preparado para a prova. Né? Ao longo do ano, vocês estudaram, tenho certeza, né, que os professores de todas as áreas, eles focaram naquilo que é mais importante para a prova. Né? Vocês fizeram inúmeros simulados. O simulado, né, serve justamente para simular esse momento da prova, né? Não é só questões parecidas com as questões do Enem, mas é para ver como é que seu corpo funciona, como é que sua cabeça funciona. Fazer como é piquenique. Fazer piquenique. Ou aprender que não se deve fazer piquenique. Só não pode ter né? essa função. Simular é tudo, né, gente? Com certeza. Inclusive, já está na hora de usar a caneta que você vai usar no dia da aprovação do 1000. Não é hora de ficar testando mais caneta, não, gente. Pega uma lá que é a que você vai usar. Sobre canetas, leve várias. Várias. Tá bom? Não leve apenas lá 2 não vai ter ninguém para canetas. te emprestar a caneta, não né? A professora pede fulano a caneta emprestada? Não vai ter. Pode levar 5 canetas, tá? Tudo bem se você não usar, né? Melhor ter. Com certeza. Então, assim, vocês, né, já estão preparados para a prova, né, assim. E sobre a prova de linguagens, né, assim, o que eu tenho a dizer nessa reta final é para que você foque naquilo que é mais importante no sentido daquilo que sempre aparece, né, ou daquilo que
cai mais na prova, né? Então, assim, a prova de linguagens do Enem, ela não é uma prova muito conteudista, né? É óbvio que o conteúdo, ele está por trás de muitas questões, né? Existem questões que você precisa saber conceitos, mas não é a maioria da prova, né? É uma prova muito focada em interpretação de texto e análise de gêneros textuais, né? Então, assim, a maior parte das questões de linguagens do Enem, historicamente, desde 2009, são questões que englobam aí os diferentes gêneros, né? Então, você precisa saber, né, o que é um gênero textual, diferenciar, né, tipologia textual de gênero textual, saber quais tipologias estão presentes dentro de cada gênero, né? Então, pensar aí, gêneros mistos, né, que o Enem adora. Então, assim, o infográfico, o cartaz, a tirinha, a charge, o cartoon, né? Pensar também em textos dissertativos, né? Ou gêneros ligados ali ao universo jornalístico, então a notícia, a reportagem. Então, você precisa saber o que é gênero textual, né? Quais são os objetivos e as funções sociais de cada um dos gêneros, né? Porque isso vai te ajudar a resolver as questões, embora, né, a maior parte delas dependa mais da interpretação do que do conceito propriamente dito. Outro conteúdo que eu acho importantíssimo é variação linguística, né? Variação linguística é o que há para a prova do Enem, assim, né? Se eu não me engano, sempre caiu pelo menos uma questão. Gente, anota aí, hein? Não esquece. Variação e mudança tema, linguística. Inclusive, preconceito linguístico, ótimo também. Exatamente. Tudo eu vou falar que é um ótimo tema para redação. Redação é bom por isso, né? Redação tudo pode cair na redação. Com certeza. Tanto que trabalho interdisciplinar na escola, todo mundo quer trabalhar, né, como professor de redação. Porque sempre dá para encaixar. Pode ajudar sempre, né? Sempre Concordo. Mas a questão aí da variação e do preconceito linguístico é fundamental, né, gente? Então, entender que a língua, ela não é uma só, né? Que embora exista uma unidade que está presente, né, na gramática, na norma padrão, na norma culta, existem variantes, elas precisam ser reconhecidas, respeitadas, né? E que quando a gente discrimina um falante pela forma como ele fala, né, a gente está cometendo preconceito linguístico, né? Então, lembrar desse conceito que ele é fundamental. E a questão também do contexto, né, de comunicação. Qual variante linguística é adequada para qual contexto de comunicação, né? Já caíram inúmeras questões que focam nessa habilidade, de você saber reconhecer que a linguagem informal ali pode ser usada, tá tudo bem, porque naquele contexto comunicativo, né, é tranquilo usar a linguagem informal. Até mesmo na prova de literatura, eu já vi questões de literatura, né, ou contextos literários na questão, que cobravam essa questão da variação linguística, do preconceito linguístico. Você falou algo aí que eles ficam muito na dúvida, que é sobre a gramática, né? Sim. É algo que eles sempre ficam sem saber o que estuda, se cai. O que você fala especificamente sobre a gramática aí para eles? Então, como eu estava dizendo, né, assim, a prova do Enem, ela não cobra a gramática pura, conceitual, como às vezes cai na prova de português, como às vezes os meninos estudam na escola, né, ao longo do fundamental, principalmente, fazem a revisão no ensino médio. Então, assim, não se preocupe, sobretudo nessa reta final, né? Que nem o pessoal estava aqui falando, assim, você vai inventar moda agora, nos 45 do segundo tempo? Não é hora de inventar moda. Né? Então, assim, não precisa focar agora nas suas revisões no conteúdo de gramática. Porém, a gramática é sim importante para a prova de linguagens do Enem, né? Ela é um recurso, um instrumento que você tem para resolver algumas questões. E até ela é o conteúdo cobrado, né? A habilidade cobrada ali em algumas questões. É a minoria das questões da prova, mas pode aparecer, né? Eu vejo muitas questões, assim, que cobram essa ideia, às vezes, da coesão textual, né? E, às vezes, as classes gramaticais, né? A morfologia da língua portuguesa, às vezes, como um pano de fundo para a questão também, né? Então, por exemplo, você pensar em questão sobre neologismo, né? E aí a questão mistura essa ideia do neologismo, né? Que é a criação de novas palavras, com o conteúdo de morfologia da gramática, que é você, né, processo de formação de palavras e tudo mais. Então, a gramática para a prova de linguagens, eu acho que seria mais nesse sentido.
Mas para a prova de redação... É isso que eu ia falar. E aí, temos uma Marcela? competência de 200 pontos para avaliar gramática. E aí, que Marcela? o Enem é uma mãe que ele ainda fala assim, você pode ter 2 erros que você ainda tira total. Então, você ainda pode ali você errar, gente. Ali, ó, 2 acentinhos, que tá tudo bem, você ainda vai tirar 200. Mas não dá para rever a gramática inteira. Não Claro. dá. Eu não. falo, o aluno está estudando gramática 6º, 7º, 8º, 9º, você vai revisar aquilo ali em 2 semanas, não vai dar conta. Então, ali, a minha dica para a competência 1 agora, né, nesse momento, é que você pegue, né, que o aluno pegue ali as últimas redações que ele fez, pode ser ali umas 4, está suficiente. As anotações que nós, professores, fazemos são valiosíssimas. Valorize a correção do seu professor. Aquele Este é o 15. momento. Se você nunca valorizou na vida, agora. chegou a hora de você pegar o texto e ver E o que o seu Foque corretor anotou. na correção do professor. Valorizem tudo que escreveu ali do lado. Exatamente. Com certeza. E até porque, assim, que aí você vai fazer, eu chamo carinhosamente de ficha de erros. Agora é o momento. Sabe aquelas 3 folhas do repertório? Agora vai pegar uma 4ª folha. Eu acho que é melhor pegar caderno mesmo É que o por isso que eu bloco de falei, notas, pega um entendeu? caderninho. Que agora é o momento de fazer a ficha de erros. Então, o que é isso, né? Pega ali umas 4 redações, dá uma olhada em quais erros gramaticais foram cometidos e anota nessa ficha de erros. Primeira redação, errei lá, anotou. Segunda redação, depois traçar um comparativo. Ó, percebi aqui que nas 4 redações teve concordância. Então, o aluno vai focar em estudar o quê? Concordância. E é aquele momento, vírgula, 200 milhões de regras. Sim. O aluno vai rever todas. Então, o que vai fazer? Vai procurar o professor. Falar, professor, aqui, ó, esse de vírgula, eu estou errando muita vírgula, mas não estou identificando qual que é a regra. Porque também o aluno vai estudar todas as regras. Então, é aquele momento de buscar a ajuda do professor, buscar a ajuda de um colega. Às vezes você tem um colega ali que é fera em português na sala, que pode te ajudar também. Mas a dica é, se o seu colega falar que vírgula é respirou, bota uma vírgula, não confie, né, nas dicas desse colega. Busca outro colega. Busca outro Exatamente. colega. Então, assim, porque normalmente, agora, nesse momento, o que o aluno está mais errando? Crase e vírgula. Não tem jeito. As outras coisas já estão indo bem. Então, às vezes, o que está impedindo de sair ali do 160 é a crase, a vírgula, e talvez ele até de um 120, que pode acontecer. Então, nesse momento, aí fazer a fichinha de erros e focar o estudo gramatical só naquilo que está errando, não é pegar lá loucamente a gramática e sair lendo tudo, que é improdutivo. E eu acho que sobre vírgulas também tem uma coisa interessante, que é o seguinte. Se você, né, aprender quando não usar vírgula... Muito mais fácil. Já é, assim, meio caminho andado, né? Assim, se Aprendeu a não separar sujeito do predicado, já estamos felizes. Exato. Então, assim, tenta, né, focar naquilo que para você é mais fácil, né? Então, assim, quando eu não posso usar vírgula de jeito nenhum... Às vezes a exceção é mais fácil de ser estudada do que a regra. Exatamente. Né? E focar nas regras daquilo que você tem errado mais, né? Sim. Marcela, você falou aí com a gente já sobre competência 1, competência 2. A gente sabe que a prova de redação do Enem, hoje em dia, ela é baseada nas competências, Sim, né? Temos 5 delas. Aí, fala um pouquinho, então, dessas competências pra gente. Então, e fazer uma diquinha rápida do que fazer para revisar aí essas 5 competências. Então, da primeira aí nós já falamos, né? Da questão da gramática. A segunda é a que tem mais coisa para cobrar. Né? Porque ela vai te cobrar tema, ela vai te cobrar gênero, ela vai te cobrar repertório sociocultural. Então, o repertório sociocultural, já damos a dica aí do eixo temático, que você vai pegar lá as folhinhas, vai fazer tudo certinho. Gênero, o aluno já está sabendo, já está dominando. Se mandar fazer uma receita de bolo ali, não consegue, mas o dissertativo argumentativo Eles sabem sai bem. de olho fechado. verdade. Inclusive, no começo do ano fica... entra no ensino médio, na verdade. Quando que vai começar dissertativo argumentativo? É que eles só querem Quando um que vai dissertativo começar? argumentativo. Aí, quando começa, aí já não está aguentando mais. Nós não vamos ver nenhum gênero diferente mais da terceira série. Cadê Pelo aquela amor de carta? Deus. Uma crônica, uma talvez? fábula, uma coisa mais tem criativa, como, não é. temos. Vamos mandar uma Então, carta assim, pro coleguinha via correio? Não, não vamos tem voltar jeito. pro dissertativo argumentativo. E o tema é o que eu falei no comecinho. Importante marcar a palavra-chave para não tangenciar, para não sair ali, nem escrever tudo certinho. Buscar os sinônimos das palavras é importante também. Para a competência 3, a gente tem basicamente a questão da argumentação, né? Então, agora é o momento que eu falei, pega as redações de nota 1000,
Dá uma olhadinha como que essa argumentação é construída, em que momento, né, a frase da argumentação vai vir. Pergunta sempre o e daí. Eu sempre dou essa dica, o e daí, né? Assim, vira para o seu tópico frasal e pergunta, tá, mas e daí? O que eu quero dizer com isso? Eu expliquei para o meu leitor, que uma coisa que eu acho que a Rafa vai concordar comigo, eu falo que, assim, o seu corretor, né, o seu leitor, você tem que fingir que ele não leu a frase tema. Ele não faz a mínima ideia do que ele vai ler ali. Então, ele tem que entender em cada parágrafo o que você quis dizer. Ah, mas eu quis dizer, mas não disse. Então, você não disse. Redação tem desse problema, né, gente? Ou está dito ou não está. Ele só não precisa perguntar o e daí em voz alta no meio da prova. Não, pode ser baixinho. Na da sua cabeça mesmo. Né, Bruno? Eles vão perguntar e daí alto e bom tom no meio da prova. Não duvido. Não duvido. Para a competência 4 ali, que a gente tem a questão dos conectivos, dos operadores argumentativos, falei também, não comece a inventar. Tem os que, gosto sempre de começar portanto, mas agora eu quero mudar de portanto. Não, querido, vai de portanto. Então, dá uma olhada nas últimas redações. Quando pegar as últimas redações para fazer a ficha de erros, já faz um catálogo também. Estou gostando desses operadores argumentativos, são os que funcionam. E, para quem ainda tem dúvida, né, sempre vale abrir a gramática, dar uma olhada na lista de conectivos, o que é adição, o que é de conclusão, se ainda confunde alguma coisa. Acho que vale a pena ainda dar uma olhadinha, né? E até mesmo para poder dar uma diversificadinha, né? Claro. Assim, não é o momento de você inventar moda, realmente, né? Mas pega aí cada um dos sentidos dos conectivos. Para não ficar engessado demais também. E decora uns 2 ou 3... Né, para você ter diversidade de conectiva, até porque isso é avaliado na competência. Que eu ia falar, na competência, né? 4 não é só a quantidade de conectivos, é a variedade de conectivos. Então, você, gosto do no entanto, mas você não pode usar no entanto em todos os parágrafos, não vai funcionar. Você, mas tinha conectivo em tudo, mas peraí, está repetido, Enem não gosta, né? Enem quer variedade. E para a competência 5, né, que é a proposta de intervenção, dar uma revisada nos ministérios, que eu gosto de falar sempre assim, seja muito específico. Né? Por que colocar Estado? A gente coloca o Ministério, coloca o Poder Legislativo, Poder Executivo, já aprendeu na aula de História, na aula de Geografia, já reviu como professor de redação, que a gente sempre ensina isso também. Então, dá uma olhada ali nos tipos de detalhamento que você pode fazer, detalhar a ação. O que você gosta mais? Eu acho muito difícil detalhar meio e modo. Ótimo, não detalhe. Nas próximas redações daqui para frente, que com certeza faremos muitas até o dia do Enem, não sei. Mas dá ali uma olhada, não vai inventar. Agora, eu gosto de detalhar a ação, continue detalhando a ação, porque agora também é o momento assim, de consolidar o texto. Né, e de praticar aquilo que você já é bom, né? Que você já veio treinando, né, desde um tempo, você já entendeu o que funciona, então agora é o momento de consolidar esse texto rumo ao 900 mais. E fazer essa análise comparativa, né? Entre, às vezes, a redação do aluno e uma redação nota 1000 que eles encontram nos sites, né? Então, acho que é importante também esse comparativo nesse momento também, para ver onde que eles podem melhorar. Algumas redações vêm até com um comentário dos professores, né? No manual do candidato tem lá a redação de nota 1000 e vem junto o comentário da pessoa que corrigiu, da banca corretora. Então, às vezes, é muito importante que o aluno, né, entender por que aquilo não foi penalizado, por que aquilo funcionou. E qualquer dúvida também, sempre procurar ali o professor, que às vezes você vê uma coisa, mas não entendi por que nessa redação nota 1000 tinha isso, eu achava que não poderia ter. Não custa ali também perguntar para o seu professor, para ele te ajudar. Ótimo. Rafaela, um pouquinho aí sobre a prova de linguagens em questão de educação física e arte, que eles ficam nessa curiosidade aí também, o que eles vão encontrar, né? E o que você pode falar um pouquinho para os nossos alunos a respeito aí de educação física e de artes? Gente, eu acho muito legal, assim, né? Porque a prova de linguagens, ela não é só sobre língua portuguesa, né? Você trazer aí a arte e a educação física é muito legal. Né? Inclusive uma valorização para essas disciplinas, assim. A educação física, né? O Enem gosta muito de cobrar a questão da dança, né? Então, ele às vezes associa essa questão, né, da prática de esportes, de dança, né, a algum elemento cultural, né? Então, assim, é legal você pensar um pouco, né? Quais são as danças típicas do Brasil, né? Como que a gente encontra essas manifestações
no nosso país, né? Como que elas representam a cultura, como que elas representam a diversidade. Então, existe, né, a possibilidade de ser cobrado dessa forma. Né? A educação física também aparece muito em questões relacionadas à saúde, né? Não só a saúde física, né, mas a saúde mental também. Então, a prática de exercícios físicos, né, o movimento, o trabalho com o corpo, como uma forma de garantir a manutenção da saúde do indivíduo. Né? Também é muito comum a gente ver muitas questões sobre esporte e inclusão. Né? Então, como que as práticas esportivas podem ser aliadas no processo de inclusão de minorias. Tema ótimo para a redação. Também é um tema ótimo para a redação. E até mesmo, né, partir de textos, né, igual as Paralimpíadas, né, que dão visibilidade para essa questão das deficiências, né, e relacionando mesmo com o esporte, que traz essa ideia de que as pessoas não, apesar de serem deficientes, né, não são limitadas, né, e têm condições ali de a sociedade apoiar, da visibilidade, enfim, né, tratar dessa questão do esporte e da inclusão também. E a prova de arte, né, gente? A prova de arte, as questões de arte eu falo com os meus alunos da terceira série. Desde a primeira prova, mesmo a gente não tendo estudado um conteúdo específico de arte, eu sempre coloco uma questãozinha mais interpretativa, que não é tão conceitual assim, de arte do Enem, né? Pego do Enem mesmo e coloco lá na prova. Porque as questões de arte, elas precisam ser treinadas ao longo do ano, né? Os alunos, às vezes, têm muita dificuldade de analisar textos artísticos, né? Então, na prova do Enem, a gente vê, né, elementos visuais, né? Então, textos artísticos visuais, né? Vemos também verbovisuais, então você vai ver lá, né, textos mistos que estão relacionados à arte. E o Enem tem gostado muito de cobrar arte contemporânea, né? Essa questão da performance, das instalações artísticas, né? Então, assim, se você tiver, inclusive, aí, ó, mais próximo do Enem, tiver a oportunidade de visitar o Inhotim, né? Como uma forma até de relax. De relaxar. CCBB tá tendo uma exposição ótima, também gratuita. Visitem museus, gente, é isso, né? Vocês podem pra vida, essa dica não é pro Enem, essa dica é para a sua vida. Mas é algo interessante da gente falar também, né? Eles acham que agora é a hora de estudar, de focar, de não relaxar, e é algo que a gente tem que falar com eles também, né? Alguns feriados têm que dar um para descanso, para curtir a família, curtir os amigos, porque não adianta eles ficarem acelerados agora também, porque vai chegar com estresse altíssimo no dia da prova. Então, é interessante também eles pensarem nesse período aí de reta final, colocarem alguns momentos aí dentro da sua programação de ficarem mais tranquilos também e aproveitarem um pouquinho aí, né? Com certeza. Imagina que lindo citar um repertório sociocultural, uma exposição no CCBB. Então, incrível, né? Arrasou. Seu corretor vai amar. Vai amar, com certeza. O seu corretor é um professor ou pelo menos, né, um ser formado na área de linguagens. Então, ele é uma plantinha. Ele precisa de cuidados, trate ele bem. Eles vão gostar. Eles vão gostar. A gente falou um pouquinho aí, né, e é algo que cai muito no primeiro dia, são os temas das atualidades. Então, é algo que a gente encontra na prova de humanas, a gente encontra na própria proposta de redação e na prova de linguagens. O que vocês podem falar um pouquinho sobre isso aí pra gente? Eu posso começar, menino? Claro. A gente tá monopolizando esse microfone aqui, ó. Eu tô ouvindo, pelo amor de Deus. Essa galera da linguagens aqui tá muito louca. Imagina os meninos. Tá tendo que levantar o dedo ali, gente, pra falar. Vocês não estão entendendo. Mas tá tudo bem. Eu tô aprendendo muito, eu confesso. O que acontece? Eu acabei falando apenas da prova de história, apenas de Brasil. Né? Eu queria falar também da prova de história, né? O outro conteúdo que a gente chama de história geral, mas eu vou pegar as atualidades primeiro. Tá? Então, na prova de história, especificamente, no mundo contemporâneo, o que mais cai é os períodos de guerra, o totalitarismo, ele voltou a estar em evidência, né? Principalmente pelos movimentos que nós estamos tendo aí recente, os usos de redes sociais e a política, associados à política. Então, nós temos muitos temas que estão envoltos nele, ou que são diretamente ligados, ou que estão, né, de alguma forma conectados com esses temas. Né? Então, um dos temas que eu separei foi
e os meninos sabem que eu amo, eu falo disso em sala de aula, toda oportunidade, inteligência artificial, assim. Eu tenho gastado muito tempo para ler e para procurar entender, que eu acho um tema fascinante, eu acho que já faz parte da nossa vida há muito tempo, e a gente só está se dando conta disso por agora. Fizemos simulado, inclusive, com esse tema na redação, os desafios éticos da inteligência artificial. Gente, ela sempre coloca a redação está em tudo. pauta. Eu vou ficar aqui da discussão de todas as áreas. Mas redação é tudo, né, Marcela? Tudo. O que é redação? Tudo. Mas isso da inteligência artificial é algo muito importante mesmo, assim. E a gente teve diversas polêmicas na mídia recentemente por conta disso, né? Aquela publicidade da Volkswagen, da nova Kombi, né? Que eles recriaram a Elis Regina com deepfake, né? Então, tudo isso pode ser pensado. O Enem, ele gosta, né? Das atualidades. Então, tudo isso pode ser pensado como repertório sociocultural para redação, né? Mas também pode ser cobrado, né? Na prova, de forma geral. Um outro tema que eu coloquei como atualidade aqui é a expansão dos BRICS. Também acho importante dar uma revisada. Quem não está a par, esteja a par. A ideia de liberdade e controle das redes sociais é outra coisa que está sendo debatida na Inglaterra, França, Alemanha. Ninguém sabe o que fazer. Estados Unidos, ninguém sabe o que fazer. Também é uma boa pedida. A OTAN, guerra na Ucrânia, e uma fofoca, porque não pode faltar. Fofoca pedagógica. Fofoca pedagógica, claro. Disso a gente gosta. Os meninos não gostam de fofoca, né? Mas vamos falar só dessa vez. A família real britânica. Né? The Crown. Pode colocar na redação. The Crown. Mas é isso, as atualidades que eu separei. Tem um outro aspecto aqui, eu tirei, depois eu coloquei de novo, que foi a explosão demográfica na Índia. E a Índia se tornou o principal mercado do mundo, né? Mais da área da geografia do que da história, mas aproveitando aqui, é uma atualidade muito importante também. E a última, eu prometo. É uma fofoca só para a gente saber. Não, é uma fofoca. Então vai, conta. A xenofobia contra os brasileiros na Europa. Né? Os brasileiros estão sofrendo muita discriminação e já sofreram uma vida inteira, mas agora é xenofobia mesmo, assim. É um ódio, né? É algo mais forte. E isso também está conectado de forma direta ou indireta com essa ascensão dos regimes totalitários, esses estados fortes, né? E eu gostaria que tivesse alguém de geografia, porque eu não coloquei aqui, são os golpes militares que estão acontecendo na África. O continente africano está acontecendo muitos golpes militares, também ficar de olho nisso. E eu não preciso nem dizer que a Competência 3 arrasou com todas essas dicas aí do Bruno, que a Competência 3 é argumentação atualidades. Fechou. Encaixou super bem. Encaixou, agora, não preciso nem te falar nada. O Bruno já falou por mim. Eu só quero falar de história geral. Então pode falar, Bruno. É seu momento agora. Vai que é seu. Meninos, história geral, tá? Então eu falei do Brasil. Eu separei aqui inicialmente história antiga, né? Então eu vou falar assim por épocas, né? Então história antiga, a feudal, o mundo moderno e mundo contemporâneo. História antiga, Egito, Mesopotâmia. Então, pensar muito na estrutura social, as religiosidades que eram praticadas, tanto Egito quanto Mesopotâmia, a ideia das leis, a formação política desses estados que vão se formar, e Grécia e Roma. Eu não preciso nem falar estrutura social e, principalmente, a democracia, a República Romana e a democracia grega. Lembrando, meninos, democracia na Grécia completamente diferente da nossa. Tá? No mundo moderno, todas as revoluções burguesas, né, todas elas, você pensa desde o Renascimento até a Revolução Francesa de 1789 e feudalismo, né, o domínio ali religioso, os rituais, o respeito, né, às hierarquias muito bem constituídas por aqueles povos, a ideia de um comércio que está sendo praticado, mas de uma forma diferente do capitalismo. A gente discutiu isso também muito em sala de aula. E, por fim, o mundo contemporâneo, que eu acabei falando. Né? Então, Primeira, Segunda Guerra, período entre guerras, né? E
boa prova para vocês. Eu não estou despedindo, não. A Tatá que é. Ele tá feliz, que Gente, ele pôde tá falar gostando sobre disso, história né? geral. Eu fiquei Ele teve um momento dele, Sim. você viu que ele já gostou disso. É, Se ele não, não depois os meninos falasse, cobram. se ele não falasse, ele ia embora Professor, insatisfeito. você não falou de história geral, só de história do Brasil. É porque é o que eu gosto. Ah, tá vendo? Não foi à toa que deixou A pro gente final sempre aí tem pra- uma preferência, né? Não tem jeito. Tá vendo? Mas eu acho que a gente já passou dicas preciosas aí Com pra eles, né? certeza. Como um bom mineiro, nós já estamos com entregar uma faca e o queijo pra eles, é só fazer uma boa prova O agora. 900 já tá aí já. Garantido, 900 né? mais, Mais. que eu falo que é 900 mais. Alguém gostaria de dar mais alguma dica, falar mais alguma coisinha? Eu acho, Tamiris, que eu queria falar só um pouquinho. O professor gosta de falar, Gosta, né, gente? Se, Pelo ó, se amor não de Deus. interromper esse papo aqui, não acaba. Dá uma oportunidade que o professor tá falando, né? Mas é rapidinho, é só sobre a questão da literatura. Claro, Né? Que eu acho claro. que é importante a gente também discutir, né? Sobre a literatura na prova de linguagens. Vocês estudam, né? Os meninos estudam os estilos de época, né? As escolas literárias, as características, o que é rompido, o que é mantido de um estilo de época para outro. Tudo isso é muito importante, né? Mas, nessa reta final, é muito importante que eles deem uma revisada aí, né? Em modernismo, né? Então, literatura moderna, né? Semana de arte, os principais autores, tanto para a literatura quanto para a arte também. Quanto para Inclusive, redação. Quanto para a redação. Desculpa te interromper. Não, Inclusive fica à para a vontade. construção da identidade do Brasil. Inclusive Isso, para a construção da inclusive. identidade do Brasil, exatamente. Foi um marco, né? Nesse aspecto aí. E literatura contemporânea também, porque o Enem adora, né? Então, ele gosta ali dos poetas da década de 60, né? 70 e 80. Então, assim, foquem no modernismo e na literatura contemporânea, que eu acho que é sucesso, assim. Eu acho que com essas dicas a gente vai conseguir dar um monitoramento para os nossos alunos nessa reta final. Né? Tem um tempo bom aí para eles ainda se organizarem, né? Para eles gastarem energia realmente naquilo que eles precisam gastar energia Para nesse ter um momento. estudo mais assertivo. Com não ficar certeza, também, é bem mais né? direcionado Com agora, certeza. né? Eu falo muito isso com os meninos. Agora é a sintonia fina, né? Sim. Tinha que ser feito. Eu Já falo foi que é aparar as arestas, né? Exatamente. Agora é momento de ajuste. Com certeza. E o objetivo nosso aqui com essas dicas é dar esse direcionamento para eles entenderem aí onde que é mais importante deles focarem agora nessa reta final. Então, agradeço aí a participação de vocês. Tenho certeza que com essas dicas valiosíssimas vocês vão ajudar muito os nossos alunos. Espero que vocês aí aproveitem, anotem as dicas, né? Usem aí todas as nossas dicas para que vocês tenham realmente uma excelente prova. É isso que a gente deseja para todos os nossos alunos, né? Com Que certeza. arrasem nesse primeiro dia. Boa prova, pessoal. Boa prova, de Boa verdade. prova. Obrigada Boa pelo prova. convite É. e boa prova aí para nossa galera. Sim, gente, amei gravar esse podcast. Me achei Foi chiquérrima. Foi ótimo. Entendeu? Importante. Então, assim, eu espero que seja muito útil, muito valioso pra eles, né? Espero Pra que eles gente aproveitem. foi, foi pra super. gente super foi. Entendeu? Uma experiência antropológica. Entendeu? Lógico, muito bem. Muito Tá bem. vendo? Muito bem. Que bom. Então, espero que todos tenham gostado, né? Obrigada aí pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. Até mais, pessoal. Até Até mais. Tchauzinho.